Olá, começa agora mais um Alesp Cidadania. E o tema de hoje é cultura do cancelamento e haters na internet. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui dois advogados, né? Doutor Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. Tudo bem, doutor Durso? Seja bem-vindo ao Alesp Cidadania. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma alegria voltar à TV Alesp. E recebo também o Dr. Bruno Pedro Bom, ele que é gerente de marketing do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, e consultor de negócios e especialista em reputação digital. Olá, doutor Bruno, seja bem-vindo também ao Alesp Cidadania. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns por colocar em voga um assunto extremamente relevante na atual conjuntura. É uma honra. Doutor Bruno, eu até quero começar pelo senhor. Quando a gente fala em cancelamento, o que exatamente a gente está querendo dizer? Essa é uma pergunta muito interessante, uma pergunta acho que é fundamento do início da nossa discussão. Importante, antes de qualquer coisa, citar que a cultura do cancelamento ela é nada mais do que uma atitude de marginalização, de denegrir o próximo, em virtude do que eu não acredito dos valores, das ações desse cidadão. O termo, na verdade, ele apenas se adaptou semanticamente ao longo da história, principalmente na conjuntura digital que a gente está vivendo. Se a gente analisar os textos bíblicos, existia o Vale dos Leprosos, onde os leprosos eram marginalizados, eles tinham que ser afastados das pessoas, afastados das cidades. Inclusive, há relatos que eles tinham que andar com determinadas vestes que mostravam para os outros que eles eram impuros. Então, isso a gente não poderia já contextualizar como uma cultura do cancelamento. Obviamente, o digital trouxe outra proporção. Cultura do cancelamento nada mais é do que um linchamento de um tribunal virtual. Um tribunal que não segue nenhuma norma, nenhuma tipificação estabelecida. É um termo que ganhou muita notoriedade, principalmente esse ano, com o Big Brother Brasil 21, o Big Brother do cancelamento, onde tivemos especificamente uma participante, a Carol Conká, que teve uma rejeição recorde no programa e perdeu aproximadamente 5,5 milhões em patrocinadores, perdeu seguidores e teve aí contratos rompidos por uma não aprovação desse tribunal da internet. Então, a cultura do cancelamento vem com esse viés, essa marginalização digital que usa como combustível novos compartilhamentos, novos comentários, e acende, mas o objetivo é sempre marginalizar determinada pessoa por uma não coerência numa ação aceita pelo Tribunal da Internet. Doutor Luiz, quais os mecanismos que normalmente são usados para se efetuar esse cancelamento? Os mais comuns, de fato, são as redes sociais. As redes sociais são um fenômeno maravilhoso, todo mundo adora navegar, todo mundo que tem curte muito navegar nas redes sociais. Ela é maravilhosa porque ela deu voz, ela deu oportunidade das pessoas se expressarem, falarem, compartilharem e receberem conteúdo, unir as pessoas. O problema, saudando também o Dr. Bruno aqui presente, é que elas também criaram um ambiente muitas vezes tóxico. E o cancelamento reside no julgamento. Infelizmente, o ser humano ele tem dentro de si uma necessidade de julgar o outro, o que é errado. Não é certo julgarmos ninguém. A única pessoa que tem hoje dotado de uma função pública de julgar é o juiz, é o magistrado. Mas nós nos permitimos julgar as pessoas nas redes sociais. E aí o cancelamento é a união, a mobilização de um grupo para julgar certas pessoas. O problema são as razões. As razões podem ser as mais variadas. Eu já passei por cancelamento na internet porque fiz uma brincadeira que foi mal interpretada ou porque fiz um post que aos meus olhos é de uma forma e dos seguidores é outro. A verdade, a opinião, ela é tridimensional. Depende do ponto de vista. E aí as pessoas muitas vezes analisam uma ação que pode ser tirada de contexto, que pode ser totalmente inocente e julgam. O problema é que a reação
é desproporcional. E aí que está o problema do cancelamento. A reação do cancelamento é a união de milhares até milhões de pessoas exigindo que aquela pessoa perca o emprego, que aquela pessoa apanhe na rua, que aquela pessoa tenha a sua família ofendida. Por isso o tema é tão importante debatermos sobre cancelamento e as redes sociais. Complementando o doutor Luiz, achei fantástico. Por gentileza. Fica à vontade, doutor Bruno. É uma honra, inclusive, trocar com o senhor, doutor Luiz. Eu acompanho o seu trabalho e sou um admirador do seu trabalho. É importante destacar também que a cultura do cancelamento hoje ela não afeta somente anônimos, mas ela afeta também empresas e ela afeta apenas celebridades, desculpa, ela afeta também anônimos e empresas. Se a gente analisar recentemente, não tão recentemente assim, mas o desembargador do Tribunal de Justiça, Eduardo Siqueira, está afastado até hoje das suas funções por destratar um guarda civil metropolitano na região de Santos pelo uso da máscara. Ele jogou a máscara no chão, assunto público, e, de certa maneira, a atitude dele com certeza não é aprovável, mas será que a proporção da medida é de igual peso? Então, mesmo os anônimos hoje, antigamente afetava apenas celebridades, onde eles perdiam contratos, como foi o caso que eu citei da Carol Conká. Mas mesmo os anônimos hoje, e as empresas, elas devem se atentar a esse movimento que pode aí gerar prejuízos irreparáveis. Agora, doutor Bruno, eu quero pegar carona aí no que o senhor acabou de falar, porque em relação às personalidades, né, as pessoas famosas, né, existe uma grande preocupação ali com a imagem. A imagem que muitas vezes ajuda a fazer contratos financeiramente mais interessantes, né? E hoje em dia, principalmente o pessoal mais jovem, né, esportista, atores, o pessoal que está na mídia aí, que é um pessoal mais jovem, o tempo todo está apostando as coisas ali. Essas pessoas que têm uma reputação a zelar, que têm patrocinadores fortes por trás, elas têm que ter um cuidado ainda maior com essa imagem, com o que posta, o que fala, quando se pronuncia, quando é melhor ficar calado, para que tudo isso não atrapalhe grandes transações econômicas que envolvem esse mercado de celebridades? Absolutamente, absolutamente. Independente, além até dessas pessoas que já têm essa circulação positiva, essa circulação mais pulverizada, digamos assim, é necessário que todos nós nos identifiquemos como uma marca, passíveis de acerto, passíveis de erro, e principalmente todos nós somos vendedores. Não necessariamente vendemos um produto em si, mas vendemos reputação, vendemos ideias, vendemos uma postura, vendemos credibilidade. Somado a esse contexto, essas alianças, essas parcerias, esses co-brands feitos por celebridades junto a instituições, eles são muito bem construídos contratualmente, inclusive com multas rescisórias, caso o comportamento desse digital influencer não seja compatível com os valores dessa empresa, não esteja alinhado com os valores dessa empresa. Agora, um ponto que eu quero levantar também, se vocês me permitem, é a questão da neutralização da cultura do cancelamento e até a possibilidade de uma oportunidade. Eu citei aqui a Carol Conká, recentemente ela lançou uma série, Carol Depois do Tombo, em referência a uma música dela que já tem milhões de acessos. Muitas vezes a cultura do cancelamento ela é válida. E onde ela é válida? Ela é válida para os crimes que são intoleráveis, comportamentos intoleráveis, como, por exemplo, misoginia, como, por exemplo, homofobia, como, por exemplo, racismo. São atitudes que, obviamente, já tiveram uma repercussão, inclusive, recentemente, o Me Too em Hollywood, em relação a assédio moral, Black Lives Matter, em relação ao assassinato do George Floyd por um policial. São atitudes que elas têm uma justificativa, elas devem sim ser combativas aos comportamentos que são intoleráveis. E qual é o papel das empresas e dos anônimos e das celebridades, consequentemente, diante desse cenário? Entender que esse tipo de comportamento é uma base, uma pilar para uma sustentabilidade de comportamento, uma forma de dialogar com seus clientes, dialogar com seus seguidores, para você tomar iniciativas que sejam mais alinhadas às diretrizes da sociedade contemporânea. Por isso que a gente vê um crescimento significativo das iniciativas de ESG, que nada mais são do que iniciativas de Environment, Social e Government, terceiro setor.
Doutor Luiz, até escutando o que o doutor Bruno nos relatou agora, eu faço a leitura, então, que nem todo cancelamento é injusto. Se, por um lado, a internet deu uma democratização da informação, qualquer pessoa pode pegar um smartphone, gravar um vídeo, opinar sobre qualquer assunto, ou seja, a internet possibilitou essa democratização da informação, mas todos nós, doutor Luiz, temos responsabilidade no que falamos, não é isso? Então, nem todo cancelamento é injusto. Explique isso pra gente, por gentileza. Exatamente, o Dr. Bruno bem falou e eu já iria falar dessa forma, no sentido de que nem todo cancelamento é ruim, nem todo cancelamento é errado. Algumas ações hoje são denunciadas pela essa reação na internet. Ações desproporcionais, ações criminosas, como foi o exemplo do indivíduo que matou aquele cachorro no supermercado. Isso mudou o cenário no Brasil, isso mudou leis. Nós criminalizamos de maneira mais severa os maus tratos aos animais, etc., graças a essa reação que se iniciou principalmente na internet. Então, nem sempre essa reação, essa união das pessoas para denunciar alguma coisa ou para se revoltar contra alguma coisa, está errado. Não, não está. Tem muito cancelamento positivo. O problema são algumas situações. Primeiro, não nos cabe julgar, mas podemos denunciar e podemos criticar. Então o cancelamento pode existir. Mas qual o limite do cancelamento? Então até que ponto as ameaças aos familiares da Carol Conká, citada pelo Dr. Bruno, tá certo? Não tá. Ela foi para um programa para ser julgada e de fato para se expor, mas a família não. Então a família não tem nada a ver com isso, não tem que sofrer com ameaças, etc. E às vezes o cancelamento perde a mão, perde o limite. Então, do mesmo jeito que ele é positivo, ele tem um lado que tem que ser tolhido, que tem que ser controlado, que seriam os limites, os excessos. Os excessos, eles são prejudiciais no sentido de ofensas, no sentido de atacar a quem não deve. Então, a rede social, ela traz uma responsabilidade para aquele que falou pela primeira vez e será cancelado, mas pros canceladores. Sabe por quê? Porque senão aquele que está cancelando pode se tornar cancelável. Pode parecer um pouco confuso, mas eu vou explicar. O que eu estou dizendo, a partir do momento que você começa a atacar a família de alguém que merece ser criticado por uma ação, você extrapolou e merece ser criticado. Isso vai virar uma cultura sem limite, de um julgando o outro e cancelando o outro sem chegar a um ponto final. Por isso que é um tema que precisa ser debatido para encontrarmos o cenário ideal. E qual o cenário ideal, a meu ver? É um cenário em que as redes sociais dão oportunidade da população de ser ouvida para situações graves que merecem denúncia, situações criminosas, de excesso, etc., mas que essas pessoas que estão falando nas redes sociais também tenham plena ciência da sua responsabilidade, que devem estimular um cancelamento no limite do que é justo. E o famoso também pensar sobre suas falas. Assim, quem sabe, nós teremos um cenário um pouco mais adequado, não tão tóxico. Tem um colega que brinca que o Instagram é briga em casa, o Twitter é briga de rua. Virou uma rede social tóxica, todo mundo cancelando todo mundo o tempo inteiro, uma sociedade polarizada, ruim. E então eu vejo que o cancelamento ele tem lados positivos, mas a gente não pode perder o controle como está acontecendo e acompanhar essas redes sociais tão tóxicas. Então tem que ter limite sim, mas a gente tem que usar a melhor lição de tudo isso. Doutor Bruno, escutando o doutor Luiz, me vem à cabeça aqui o limite que o doutor Luiz enfatizou e a responsabilidade. O senhor, doutor Bruno, falou agora há pouco que mesmo as pessoas que não são famosas, elas devem se enxergar como uma marca, né? Então, eu me pergunto e transfiro essa pergunta para os senhores. Em relação a essa coisa de se transformar em marca, em reputação, quando alguém comete uma falha, de repente gravo um vídeo aqui e falo alguma coisa que eu não deveria ter falado,
A pessoa, na hora que percebe aquilo, ela deve imediatamente gravar um outro vídeo se desculpando? Isso funciona? Isso ajuda a limpar um pouco ali a reputação da pessoa? Ou depois que você foi cancelado, pedir desculpas não adianta muita coisa? Esse ponto que o Dr. Luiz trouxe, ele é fundamental. Embora, antes até de responder a pergunta, eu acho bacana contextualizar para aí sim ir no cerne dessa discussão. É necessária a tipificação da cultura do cancelamento. Hoje ela se enquadra numa interpretação análoga aos crimes de injúria, difamação. Embora nós tenhamos aí movimentos que sigam esse sentido, a própria lei Carolina Dickmann, que é uma lei que visa justamente a privacidade digital, essa proteção, isso é absolutamente fundamental. Mas mais do que isso, eu acredito que seja fundamental uma reeducação social. Nunca na história da humanidade nós estivemos tão conectados, tão próximos, mas ao mesmo tempo, olha que paradoxo, tão distantes. A tecnologia, ela avança, e aqui eu entro até com uma abordagem, com um pensamento filosófico. A tecnologia avançou, mas será que o homem que pilota essa tecnologia avançou? Eu acredito que não. E eu acredito que é essencial que a gente comece já no ensino fundamental, com novas competências. Tem um livro bárbaro, 21 lições do século XXI, onde ele traz os 3 Cs da educação: a cooperação, a comunicação, a criatividade e o pensamento crítico. É necessário para a gente evitar a cultura do cancelamento, para evitar outro tipo de problema, que é um câncer social, inclusive tem intervenção, participação política, não só no Brasil, mas também em vários outros países, são as fake news. É necessário que nós estimulemos os nossos jovens, os nossos estudantes ao pensamento crítico, para eles não serem meros replicadores. Respondendo essa pergunta, eu acredito que, mais uma vez, não existe um certo, não existe errado, não existe uma postura ideal, vai depender de alguns passos. O primeiro dele é analisar a gravidade desse problema, analisar a gravidade dessa mensagem errada. E comunicação não é o que se fala, comunicação é o que se entende. Marshall McLuhan já tinha essa passagem. Então, primeiro passo é o mapeamento. Qual público eu ofendi, intencionalmente ou não? Qual é a gravidade dessa crise? Identificar isso é essencial. Segundo passo vai depender mais uma vez do tema, mas o que eu oriento sempre? O posicionamento imediato, pensado, articulado. E o terceiro passo, a neutralização da crise. Muitas vezes, se você cometeu alguma ação misógina, por exemplo, fazer uma parceria de forma genuína no offline, fazer uma collab, que a gente chama, que são essas parcerias das redes sociais, com uma pessoa que defende a sororidade, que defende a equidade de gêneros, a nivelação das mulheres no mercado de trabalho. Se posicionar de uma forma contundente, onde você mostra uma nova opinião sobre esse assunto, obviamente pedindo desculpas pela sua falha e prometendo novas iniciativas que irão neutralizar essa falha, que irão mostrar que você aprendeu com o seu erro, e sempre, como eu falei, se atrelar a alguma pessoa que tenha aí uma imagem que você queira, que você pode usar de uma maneira genuína, de uma maneira com propósito, para fomentar, para edificar esse pilar que você, infelizmente, não trabalhou muito bem. Tem uma frase do Confúcio, se eu não me engano, que eu acho bárbara e super pertinente para esse momento. Ele fala que não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. Então, levantamento da crise, do tamanho da crise, quais são os públicos atingidos, iniciativas como um pedido de desculpa e um plano de neutralização que vai envolver aí parcerias, que vai envolver uma produção, tanto online como offline, de maneira genuína, justamente neutralizando especificamente a problemática causada. Doutor Luiz, eu quero saber também a sua opinião sobre isso. Até que ponto a reparação pode ajudar a pessoa a conseguir reconstruir a sua imagem? Às vezes de uma forma muito grande, como o princípio da retratação prevista no Código Penal, e às vezes eximindo o indivíduo de uma punição dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Então, a retratação às vezes pode ajudar e muito, no caso da difamação e da calúnia, e isso vai ajudar no sentido da reação popular. O Dr. Bruno bem lembrou, e é um dos pilares de defesa, a questão de educação digital.
Educação digital é muito importante para combater cancelamento, para combater fake news. Eu tive a honra de ser coordenador da cartilha Todos contra as Fake News, lançado pela Câmara Municipal de São Paulo, e nós concluímos que o combate às fake news também reside muito em educação digital. Sabe por quê? Porque a educação digital ele vai ensinar tanto para aquele que está sendo cancelado, mas para quem está pensando em cancelar pessoas, a refletir um pouquinho sobre suas ações na internet. O problema das redes sociais é o imediatismo. O indivíduo lê aquela notícia, lê aquele post, vê um vídeo de 5 segundos sem entender o contexto e quer julgar, e quer reagir, e quer se manifestar. Só que a gente aprende na faculdade de Direito que antes de você falar sobre alguma coisa, é bom dar uma olhada no contexto macro. É bom verificar se aquilo não foi tirado de contexto, se aquilo é recente ou é resgatado de muito tempo atrás. Então, o julgamento imediato, ele é temerário. E normalmente erramos, viu, pessoal? Quando há o julgamento imediato, normalmente presume-se que você vai errar. Porque aquilo você vai ser incendiado por um momento de reação que não necessariamente é proporcional ou justo. Então, o que eu penso na educação digital é primeiro ensinar para aquele que vai reagir a um conteúdo para que utilize mais seu córtex pré-frontal. Essa parte cerebral que é o filtro natural do homem e da mulher de pensar antes de agir. E ali, você, quem sabe, vai falar, deixa eu dar uma olhada em toda essa situação que está em alta, porque muitas vezes o cancelamento é uma reação de algum assunto que está no Trend Topics, que está na hype, como gostam de falar os jovens, mas é algum assunto que está quente, e as pessoas querem falar sobre aquele assunto. Que no caso, também é um efeito que a gente repara muito nos reality shows. Mas, calma, analise o conteúdo antes de julgar com calma. E aí também terá essa situação da educação digital para aquele que se posicione e pode ser cancelado. Porque qualquer fala que você posta, saiba que a leitura cabe interpretação. Aquele que lerá, como eu falei, a verdade é tridimensional, ele pode ler aos olhos dele, lerá com os filtros dele. E aquilo pode ser ofensivo. Nós tivemos uma situação do reality citado pelo Dr. Bruno sobre uma brincadeira de um cabelo do participante que era um Black Power. E aos olhos do que disse, não era ofensivo, mas aos olhos daquele que recebeu a mensagem foi extremamente ofensivo. E ele teve que refletir sobre isso. Mas uma forma da gente refletir não é cancelando, é ensinando. E a educação digital reside muito nisso. Então, explicarmos sobre essas situações. E com relação à reação, ela pode ser imediata, no sentido de pedido de desculpa, no sentido de explicar o que queria ser dito, ou de falar que errou. Nós somos falíveis, todos somos. Por isso que a proporção da reação não pode ser exagerada, porque amanhã será você que vai errar, serei eu. Então, se você julga aquela pessoa falando desejo a morte a essa pessoa, amanhã outros desejarão a sua morte por um erro que você com certeza vai se arrepender, vai se desculpar. Então a gente está falando de cancelamento, um pouco de filosofia, um pouco de humanidade, um pouco de empatia, para a gente entender que as pessoas, quando falam, podem errar. E as redes sociais trouxeram essa ferramenta das pessoas se expressarem o tempo inteiro. Por isso que o imediatismo é preocupante e a educação digital é um pilar importantíssimo nesse combate. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, mas voltamos em instantes. Não saia daí. Estamos de volta com a LESP Cidadania. Hoje o tema que a gente está enfatizando aqui é muito interessante, cultura do cancelamento e haters na internet. Estamos conversando aqui com os advogados Luiz Augusto Durso e também com o advogado Bruno Pedro Bon. Doutor Luiz Augusto Durso, quando nós fomos para o intervalo comercial, eu estava escutando o que o senhor me falava aqui e pensei o seguinte, nessa coisa do cancelamento, de você se retratar, de você pedir desculpas, isso muitas vezes não é suficiente. Até porque tem os percalços jurídicos, né? Às vezes a pessoa já foi acionada juridicamente, né?
E se isso não é suficiente e a pessoa já está tendo que responder juridicamente por aquilo, depois disso a pessoa deve continuar postando coisas na internet, a pessoa deve dar um tempo, como é que a pessoa deve proceder depois que já tem uma ação contra ela, de repente correndo na justiça? É interessante sua pergunta e eu vou contar uma história, mas só para adiantar, é claro que ela vai continuar a se defender nos autos, então ela terá mais uma oportunidade para demonstrar qual seria a sua real intenção ou pedir desculpa e arcar com sua responsabilidade, porque não defendemos também que as pessoas não sejam responsabilizadas, devem ser, mas dentro da medida da sua ação proporcional. Agora eu conto uma história que você me perguntou, será que ela deve sair da internet, dar um tempo, etc. Tem uma moça que uma vez, ela chegou em casa, encontrou o marido traindo ela com outra mulher e ela falou, não, chega, eu vou tomar uma medida drástica, eu vou trocar o sofá. Não faz sentido nenhum. E a mesma coisa é a situação do cancelamento. Não adianta você sair da internet. Você poderá ser cancelado no trabalho. É uma situação de julgamento físico ou digital. Pouco importa. O afastamento das redes sociais momentâneo pode ser uma estratégia para questões de imagem, marketing, etc. Mas a questão não é se afastar da rede social. É aprender com o que passou. Entender por que houve um cancelamento. Você deu causa? Você teve culpa? Ou foi uma interpretação equivocada do seu público ou daquele que assiste? Ou até de má fé. Nós temos cancelamentos injustos. Eu já disse que fui cancelado muitas vezes por dar um posicionamento jurídico sobre um tema, o indivíduo não gostou e me cancelou, me atacou, virou um hater. Isso é injusto, ao meu ver. Então você lidará com essas situações. O afastamento para sempre da internet, a meu ver, é como trocar o sofá numa traição no seu sofá da sala. Não muda nada, porque você vai continuar conversando com seus amigos, vai continuar tendo uma vida em sociedade coletiva. Então a ideia é muito mais no sentido de aprender com o que você passou, ver se cabe mesmo retratação, pedido de desculpa, se de fato você se arrependeu para fazê-lo, e isso lhe trará uma responsabilidade maior a entender que a plataforma, a tecnologia, ela propicia essa comunicação que traz uma grande carga de responsabilidade. Então você terá sim que aumentar os seus filtros e repensar cada post. Eu tenho muita cautela, cada legenda, cada foto, não só em questão de exposição virtual de um indivíduo criminoso acompanhar a minha vida, mas também das pessoas lerem aquilo e entenderem de forma diversa. Às vezes você não quer ofender uma pessoa e sem querer ofende. Concordam? Então, é um momento de aprendizado coletivo, tanto para o cancelado como para os canceladores, de que para o cancelado há de fato um aumento na cautela de cada post, de cada legenda, o que vai ser escrito, da forma, pesquisar sobre o tema antes de falar e ter muita cautela, e do cancelador para reagir numa forma proporcional e justa, também para não incidir em crimes de difamação e etc. Até porque nós estamos falando de crime, mas também tem um lado de indenização que é forte. Nós tivemos exemplo de uma indenização, um indivíduo que por um comentário no Instagram ofensivo arcou com uma indenização de 100 mil reais por um comentário nas redes sociais. Então o hater, o cancelador, ele tem que saber que tem muita responsabilidade também, até por inflamar essa onda que muitas vezes se torna injusta. Então é uma balança que nós tentamos a todo momento encontrar o equilíbrio na justiça, que está indo para a internet sem controle nenhum. Por isso é tão difícil o tema. No judiciário nós temos dúvida, nós temos dificuldade em achar o equilíbrio perfeito na balança da justiça. Como fazê-lo na rede social? É muito difícil. Complementando o Dr. Luiz, eu acho fundamental falar que as próprias redes sociais elas têm ferramentas que potencializam os haters. Vou dar um exemplo. A rede social ela gera uma sensação de anonimato. E, com certeza, essa sensação de anonimato ela gera uma segurança, obviamente não sábia, por parte de um hater. Que ele não vai ser pego, que ele pode falar o que ele quer. Isso é uma problemática. E o outro ponto, que tem um filme, inclusive, na Netflix, chamado O Dilema das Redes, que trata isso muito bem, o dilema das redes, os algoritmos das redes sociais.
Os algoritmos das redes sociais, de certa maneira, eles nos moldam apenas para nós recebermos comentários, opiniões, temáticas, notícias que são coerentes com a minha realidade, com o meu pensamento, com a minha linha de pensar sobre os mais diferentes assuntos. E aí que está o problema. Quando eu sou impactado no meu círculo social com uma notícia, ou com um comentário, ou com um pensamento que é contrário às minhas ideologias, como assim? Todo mundo pensa assim. Não necessariamente. E aí, isso começa a gerar problemas, isso começa a gerar entropias de comunicação e, consequentemente, aqueles acalorados debates na família sobre política, todo mundo sai, entra no grupo do WhatsApp, enfim. O que eu sempre oriento, por favor. Me permita, Claro. Essa situação do efeito bolha, você goza de total razão a ampliar os ânimos no sentido de polarizarmos cada vez mais a rede social. Porque é isso que você falou. Você está tão acostumado a todo mundo concordar com você, por que essa pessoa ousa discordar? E sabe qual é o efeito disso? É a geração dos mimados. Porque elas estão conectadas e quando entram nesse efeito bolha de todo mundo concordar com ela e só receber notícia que ela gosta porque o algoritmo está de fato direcionando, quando ela lida com antagonismo, com choque de opinião, ela reage mal. E nós não estamos acostumados a reagir bem. No judiciário, na justiça, todo dia você lida com antagonismo. E a nossa geração nova? E essa nova geração que nasce conectada? Então o efeito bolha é impactante na situação de polarizar ainda mais e, lógico, fomentar o cancelamento. E somado ao efeito bolha, a cultura do cancelamento nada mais é do que o efeito manada. O efeito manada que é justamente essa composição de uma massa crítica que não pensa, que não tem pensamento crítico, que segue determinada opinião porque está no meu hall de amigos, porque está no meu grupo. Não necessariamente o seu hall de amigos você precisa compartilhar dos mesmos valores. Isso é riqueza. Princípio básico do direito, princípio do contraditório. Isso deve ser aplicado, inclusive, nas redes sociais. Por isso que eu falo que o problema, sim, precisa ser combatido, o problema, sim, precisa ser responsabilizado os autores de determinada infração, de um comentário machista, de um comentário racista, atrelado a esses crimes. Mas, antes disso, é estimular a educação das redes sociais, na escola, o pensamento crítico, o pensamento de validação do contraditório, de que o outro pode ter um pensamento diferente ao meu e tudo bem, a gente acha um denominador comum. É só assim que a gente vai minimizar a cultura do cancelamento e a gente vai conseguir, inclusive esfera offline, perpetuar uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais justa. Doutor Luiz, até o exato momento a gente falou bastante aqui do cancelamento, mas eu queria colocar agora aqui na nossa discussão o assunto haters, né? Porque muitas vezes você tem ali uma exposição, você tem um canal no YouTube e você não é cancelado por determinadas pessoas, mas você é praticamente perseguido, né? São os haters que estão ali, toda postagem que você faz, eles estão fazendo comentários jocosos, comentários às vezes desrespeitosos, eles estão menosprezando o seu pensamento. Se você está divulgando ali um serviço, um produto, eles estão menosprezando o que você está divulgando. Como lidar com os haters, doutor Luiz? Boa pergunta. Só chancelando que o Dr. Bruno, eu concordo em gênero, número e grau que essa seria uma das formas mais eficazes de atuarmos. E lembrando, ele cita muito interessante as reações aos crimes de racismo e etc. E sempre são reações mais graves. Mas lembrando que a reação seria... Qual seria a reação proporcional? Uma denúncia que esse indivíduo respondesse judicialmente pelo ato e, se for condenado, que seja preso. Muitas vezes a reação do cancelamento no sentido de querer que coloquem fogo nesse indivíduo em praça pública. Então essa maximização do sentimento e da reação, isso é preocupante. Por isso que a gente tem que cuidar um pouco disso também. A ação criminosa, ela depende de uma reação. Mas nós advogados sabemos que a reação tem que ser proporcional e justa. Que seria responder o processo, ser condenado e ser preso. Nós não temos pena de morte no Brasil. Então o indivíduo não pode pregar que esse indivíduo seja morto, senão ele está fazendo incitação ou apologia a crime. Está cometendo outro crime na internet. Por isso que o cancelamento tem limites razoáveis e também o indivíduo cancelado precisa responder pelo que fez. Com relação à sua pergunta,
os haters são um problema na sociedade. O hater, ele é seu vizinho que não gosta do jeito que você para o carro, ele é o indivíduo que te acompanha nas redes sociais, ele está em todo lugar. As pessoas, naturalmente, muitas têm esse sentimento por outras de não gostar daquela pessoa. O problema é que ela tem duas opções. Ou ela para de seguir e não acompanha essa pessoa nas redes sociais, ou ela faz pior, ela segue para criticar. E às vezes a crítica pode ser construtiva e tudo bem. O problema são as críticas que não agregam em nada. Então, você deu o exemplo do indivíduo, tudo que você faz é criticado. Esse indivíduo, a meu ver, quando o cliente me procura e fala, doutor, quero processar esse hater, sempre o meu primeiro conselho é bloqueie. Bloqueie, se afaste dessa pessoa. Muitas vezes o processo ele inflama mais esse hater. Porque quando a gente está falando de cancelamento, nós estamos falando desse efeito de mobilização, muitas vezes por uma hashtag que está em alta, etc. O hater não. O hater é algo pessoal, íntimo, que alguém persegue aquela pessoa. Agora, como agir? Depende do que está sendo falado, da forma com que esse hater age, até porque nós temos agora o novo crime de perseguição, artigo 147A, salvo engano, do Código Penal, que traz uma penalização criminal àquele que persegue uma pessoa. Então poderia ser um hater, poderia ser um stalker esse hater, e ele vai responder pelo crime de perseguição. Então depende da sua ação. Agora, eu normalmente recomendo primeiro que afaste essa pessoa, bloqueie, tente ignorá-la. Quanto mais você provocar, responder, processar, mais inflama. Agora, se depende de uma reação mais forte, o processo seria a única forma, porque além de bloqueá-lo e processá-lo, não há muito o que fazer. Eu não gosto de convidar um hater para vir no escritório tomar um café. Eu prefiro eles à distância. Do ponto de vista de marketing, o hater pode ser um potencializador. Ele pode ser um potencializador, porque a partir do momento que você tem aí um caminho estratégico que você define através do seu propósito e defende com unhas e dentes, você tem uma unidade de pensamento, uma coesão de pensamento, significa que você fala para um público. Isso, inevitavelmente, vai desagradar um público que tem um pensamento divergente deste primeiro. Segundo Bill Cosby, eu não sei qual a fórmula do sucesso, mas a fórmula do fracasso é querer agradar a todos. Focar e abdicar na comunicação. Muitas vezes, esse hater pode até ser um propulsor, obviamente respeitando as políticas, as diretrizes das redes sociais, que isso é importante a gente dizer. Toda rede social tem suas políticas, suas diretrizes, então você pode ser denunciado, inclusive banido da ferramenta, mas o hater acaba tendo um papel, segundo uma crítica construtiva, para você só reforçar o seu posicionamento ou até repensar em algumas iniciativas suas. Empresas fazem isso. Às vezes a empresa erra, como foi o caso do supermercado, e ela trouxe aí uma série de novas iniciativas alinhadas com o direito dos animais, alinhadas com a assistência a institutos de animais resgatados. Então, muitas vezes, essas críticas também podem se tornar um aprimoramento que é reverberado numa evolução humana para nós sermos mais dignos, para nós sermos mais coerentes com os valores atuais, e também em esfera empresarial, que pode até originar aí novas oportunidades, novos contratos, novas parcerias. Então, mais uma vez, cada caso é um caso, é necessário, como o doutor Durso pontuou, essa distinção entre uma crítica construtiva e uma crítica destrutiva, e, em alguns casos, os haters podem até ser bons, porque eles potencializam um determinado posicionamento que você segue. Como diria Winston Churchill, não que eu concorde 100% com essa frase, mas eu gosto muito do Churchill. Ele dizia, você tem inimigos? Bom, significa que você lutou por algo na vida. Doutor Bruno, eu quero até explorar um pouquinho mais esse assunto, porque o senhor fala do lado bom que pode ter os haters. E eu fico pensando, um hater, ele acaba sendo uma pessoa assídua, uma pessoa que está ali todos os dias, você posta, ele está vendo o que você posta, você postou algo à noite, ele viu, você postou no outro dia de manhã, ele viu de novo, ou seja, tem alguma coisa ali no hater que existe uma ligação. É possível, do ponto de vista do marketing, do ponto de vista de você saber transformar uma adversidade em algo positivo para você, de você conseguir trazer esse hater ou esses haters para o seu lado, para de repente até eles ser formadores de opinião ali nos comentários do que você costuma fazer e de repente
trazê-lo realmente para o seu lado ao invés de tê-lo como um adversário, como um inimigo? Sim, existem estratégias de neutralização de crise. É importante destacar que o ódio nada mais é do que o vetorial oposto do amor. Eles são absolutamente a mesma coisa. Só que o grau é diferente, o grau é oposto, mas eles estão na mesma linha. Eles são a mesma unidade, apenas as grandezas são diferentes. Então, muitas vezes, assim como o amor ou o ódio, o que essa pessoa espera? Ela espera atenção. Ela apenas espera atenção. Então, muitas vezes, quem falava isso era Henry Ford, o insucesso é apenas uma oportunidade de nós crescermos de forma mais inteligente. Por que não transformar esse braço de ferro, começar com um braço de ferro, mas transformá-lo num abraço? Identificar, primeiro, sair daquele ambiente público. As empresas, os perfis têm o péssimo hábito de continuar um debate naquele caráter público. Nos comentários, o que eu sugiro? Manda um inbox. Falou, oi fulano, tudo bem? Muito obrigado pela sua reflexão. Eu gostaria, talvez eu não tenha me expressado mal, eu gostaria de entender o que você quer dizer. Por favor, e falar por lá, falar no privado. Isso a gente percebe, inclusive em empresas, que denunciam, como Reclame Aqui, o Infomonday, trazem, no caso do Reclame Aqui, do iFood, elas trazem algumas críticas como uma oportunidade de melhoria. Pô, esse restaurante me enviou algo errado, eu fiz uma crítica no iFood, mas no dia seguinte ele mandou a comida certa com uma carta de desculpas. Então é a humildade para reconhecer meu erro e saber que o insucesso pode ser uma estratégia para eu levantar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais forte. E mais uma vez, esse hater, ele quer atenção. Então, para mudar a ordem de grandeza, basta apenas cuidado, basta apenas estratégia, evite o debate, entenda o que ele quer dizer. Talvez vocês estejam falando absolutamente a mesma coisa, só que de formas diferentes. Me permita uma reflexão. Eu discordo em partes do Dr. Bruno, porque eu analiso o hater como uma figura diferente da dele. Ele trouxe elementos super interessantes da reclamação construtiva, os próprios sites de reclamação, tudo, e eu não considero esse consumidor insatisfeito ou essa pessoa como um hater. Por isso que eu falei que o afastamento é melhor. Os exemplos do Dr. Bruno pertinentes são dessas críticas construtivas, mas o crítico construtivo ele não é hater, a meu ver, porque basta analisarmos de onde vem. A palavra hater vem de hate em inglês, que é ódio. É o ódio pelo ódio. Então eu vejo o perseguidor, o hater, como alguém que persegue uma marca, uma empresa ou alguém só para criticar e só para atacar. Ele não agrega, a meu ver, a narrativa ou a evolução de uma marca. Agora, aqueles que seguem, estão criticando porque discordam, ou num cancelamento, como ele deu exemplo de uma mudança do cachorro e etc. O supermercado, segurança, maltratou o cachorro, matou o cachorro, tá errado. Essa pessoa, a meu ver, não é um hater. Então, eu quando me respondi na minha primeira fala sobre haters, eu defino essa figura do hater como alguém que não agrega em nada, porque ele não é um crítico construtivo, ele é um perseguidor que faz seus comentários só pelo ódio, e não para querer melhorar ou etc. Então, o ódio pelo ódio, eu sempre recomendo estar distante. Agora, com relação a não agradar ninguém, etc., isso é óbvio, é sinal de sucesso, é excelente, eu concordo plenamente com o Dr. Bruno, e que essas empresas, elas devem sempre acolher as críticas nesse sentido. São críticas de consumidores insatisfeitos, são críticas até de pessoas que estão vendo uma situação que envolve a empresa e não querem que aquilo aconteça mais, a empresa tem que aprender com isso e melhorar. Agora, o indivíduo que segue o Instagram da empresa só para falar que o presidente trai a esposa, esse cara é um hater. Esse cara não tem crítica construtiva. Então eu distingo bem essa figura do hater e daquele que, na verdade, está fazendo uma crítica ou uma insatisfação que passou com aquela pessoa, aquela empresa. Para eu não sofrer os impactos da cultura do cancelamento e não ter minhas redes bombardeadas, eu concordo com o com o doutor Luiz, na opinião divergente dele. Realmente, eu acho que aí é outro nível de abordagem, uma abordagem, inclusive, criminosa, né, doutor Luiz? O senhor tem muito mais gabarito para falar isso do que eu, nesse sentido, mas, por esse lado, realmente, eu concordo com o doutor Luiz, saber mensurar qual é a gravidade do comentário desse hater, porque muitas vezes, por mais que você... Talvez os casos que eu tenha trazido, realmente, eles têm aí uma possibilidade de contorno,
Em outros casos, isso vai ser uma inveracidade. Inclusive, existem empresas na Deep Web que são responsáveis por criar perfis de haters para denegrir a imagem de outros profissionais, de políticos e de empresas. Isso é importante destacar, isso é considerado um crime, é um câncer social. Como falei, a gente tem impacto nas eleições oriundas desse comportamento, mas é importante destacar que existe esse tipo de mercado na Deep Web, um mercado obviamente legal. Doutor Luiz, agora há pouco, quando o senhor falou sobre limite, sobre responsabilidade, que eu até enfatizei aqui que a internet possibilitou a democratização da informação, me vem a seguinte dúvida: sempre quando uma pessoa acaba publicando algo que muitas vezes ela tem contra ela uma opinião ruim, né? O seu comentário foi infeliz. Às vezes a pessoa se defende falando sobre liberdade de expressão. Até que ponto o que a pessoa fala é realmente liberdade de expressão e quando que isso excede um limite e passa a ser um crime, passa a ser uma calúnia, passa a ser uma injúria, passa a ser uma opinião para lá de infeliz? Excelente pergunta, e eu concordo com o Dr. Bruno na situação de ele trazendo esse exemplo, aí definiu bem como eu enxergo os haters. Seria essa ação só para prejudicar terceiro. Nunca ninguém vai ganhar com hater. Eu sempre me filiei a esse tipo, mas claro que é ponto de vista em relação ao que seriam os haters. Então, você não será cancelado, Dr. Bruno, com certeza, porque tem feito aqui uma participação muito boa. E com relação à sua pergunta, isso é uma situação super interessante, o debate sobre liberdade de expressão. E a resposta é simples, basta folhear a Constituição Federal, no artigo 5º, nós teremos então o que seria o princípio da liberdade de expressão constitucional, e ele é vedado pelo anonimato. Então eu vou responder a sua pergunta dizendo: tudo que é falado sem uso de perfil falso ou sem uso do anonimato é liberdade de expressão. Ok, partimos dessa premissa. E aí vamos para os excessos, para os limites, ou para quando o indivíduo se utilizar da liberdade de expressão para cometer o crime, ele responderá. Então, a meu ver, a liberdade de expressão, ela comporta, desde que não utilize-se do anonimato, até um limite. E esse limite é exatamente a própria lei. Porque se você fala e você comete racismo, você estava utilizando-se da liberdade de expressão, mas cometeu crime. Se você comete difamação, injúria, se você comete injúria racial, qualquer um desses atos criminosos ou apologia a crime, você estaria amparado pela liberdade de expressão, mas vai responder pelo excesso, que é exatamente o momento da sua fala, ou do seu post, ou do seu comentário, que configurou o crime. Então a liberdade de expressão não é um direito absoluto de falar sobre qualquer coisa e ninguém pode reagir ou te processar. A liberdade de expressão é um direito constitucional de que ninguém pode te censurar. Você pode falar. A questão é que você vai falar, e se você se exceder ou cometer um crime em sua fala, você vai ser responsabilizado. Então é assim que eu enxergo a liberdade de expressão, que eu sou um dos maiores defensores, mas também defendo uma linha de atuação um pouco mais eficaz das redes sociais, no sentido de análise de conteúdo. Eu defendo que as redes sociais apaguem conteúdo manifestamente ilegal, um conteúdo de induzimento ao suicídio, o indivíduo num vídeo falando, pule do prédio. Isso é claramente induzimento ao suicídio, é criminoso, tem que ser removido. Não tem que esperar uma ordem judicial e etc. Então é uma linha tênue entre censura e liberdade de expressão, mas eu ainda tenho algumas situações de exceção que eu aí defendo sim, que é possível a remoção de conteúdo, a exclusão de perfis, a depender do uso daquela rede social. Doutor Bruno e doutor Luiz, nós estamos chegando aqui no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que o doutor Bruno fizesse as suas considerações finais a respeito desse tema, né? Cancelamento e haters na internet. Na minha primeira aula de marketing, esse é um princípio que eu uso todos os dias da minha vida, em qualquer iniciativa de comunicação para com os meus clientes. Eu escutei de um professor que marketing é a gestão do bom senso, assim como direito. Usar o bom senso nas redes sociais é a palavra-chave para você evitar ser cancelado e para você cancelar e sofrer os impactos desse cancelamento se eles forem desproporcionais, como bem pontuou o Dr. Luiz.
Quando eu me manifesto de um ponto de vista que eu sei que pode gerar determinada polêmica, você pode falar sobre o que você quiser. Isso é um direito previsto constitucionalmente. Mas você sofrerá os impactos legais e sociais por a sua manifestação. Isso é darwinismo. Cada ação reverbera numa reação na medida proporcional da sua força de grandeza. Use o bom senso. Pense, o que eu estou fazendo, princípio até cristão, eu gostaria que fizessem comigo? Com certeza, se você usar o bom senso, você vai evitar ser cancelado, você vai evitar os impactos da cultura do cancelamento, você vai evitar ser um cancelador, você vai evitar, inclusive, possíveis processos penais em virtude dos seus atos. O bom senso é a regra primordial. Sempre pensar, use o pensamento crítico antes de me comprometer com uma temática que possa ser polêmica e possa gerar uma interpretação negativa à minha marca, como nós falamos, porque todos somos uma marca. Obrigado pela participação, obrigado pela oportunidade, uma honra aprender com o Dr. Luiz. Dr. Luiz, por gentileza, suas considerações finais. Queria agradecer o convite, é sempre uma honra estar aqui com você, dividir esse espaço com o Dr. Bruno, colega muito competente, inclusive estou com o livro dele aqui, estarei lendo, e com todos os telespectadores para a gente fazer essa reflexão. E muito bem falou o Dr. Bruno sobre bom senso, ética, etc. Então, haja dessa forma para, de alguma forma, existir uma ruptura nesse looping eterno do cancelamento. Porque o cancelador será cancelado e assim será para sempre. Hoje você cancela aquela pessoa e você vai ser cancelado pela forma com que você cancelou, e aquele que te cancelou também será cancelado, e será um looping eterno do cancelamento. A gente precisa, de fato, quebrar essa corrente de cancelamento para sempre existir uma reação proporcional quando necessário, nos limites da ação daquele que está sendo cancelado, mas sempre a cautela de entender o que está acontecendo, vai dar uma olhada em todo o conteúdo antes de se posicionar nas redes sociais, lembrando que você tem uma enorme responsabilidade, tanto na esfera judicial, mas na esfera social, que ao falar, você pode estar motivando o outro a falar também, e se você estiver errando, você que estimula, estará estimulando aquele de maneira errada também. Então é uma responsabilidade enorme, então a gente está falando de bom senso, educação digital e responsabilidade. A rede social pode ser uma arma ou uma rosa em sua mão. Como você quer utilizá-la? Com uma arma ou com uma rosa? Dê rosas para as pessoas, faça comentários positivos e quando você precisar cancelar, aí sim, com proporcionalidade, razoabilidade, se manifeste e critique aquela pessoa. Foi um prazer e muita saúde a todos. Dr. Luiz Augusto Durso, muito obrigado pela sua presença aqui no Alesp Cidadania. Obrigado, até a próxima. Dr. Bruno Pedro Bon, muito obrigado também pela sua participação aqui no Alesp Cidadania. Obrigado, as portas estão sempre abertas para vocês. Até uma próxima oportunidade. E termina aqui mais um Alesp Cidadania. E você já sabe, toda a nossa programação pode ser vista e revista também no YouTube. É só você entrar lá, digitar Alesp e todos os nossos programas estão lá para que você possa assistir o seu programa preferido no horário mais conveniente para você. Obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.